Então novamente se fará no tempo de redenção, no ano de redenção, o qual o apóstolo Paulo disse que seria o dia de redenção. E algumas pessoas pensam que a redenção já foi feita faz 2000 anos atrás. Porém, este é o ano da redenção, o dia de redenção, o ano do jubileu, onde o plano da redenção é efetuado. O plano da redenção começou lá, faz 2000 anos atrás. E Deus começou a fazer o trabalho. Porém, logo, 2000 anos depois, Ele continua o trabalho, fazendo a reclamação de tudo que foi redimido pelo Redentor, por seu sangue na cruz do Calvário. Durante esses 2000 anos atrás, onde Deus esteve desenvolvendo esse plano, onde Ele esteve chamando um povo para seu nome dentre os gentios. Ele não esteve fazendo a obra de reclamação, porque a obra de reclamação é quando Ele já tenha feito todo o trabalho com os escolhidos. E Ele então vem a reclamar o que Ele redimiu. O que Ele redimiu com seu sangue. Então é reclamado como propriedade do Redentor. E quando o Redentor vem e faz a sua reclamação, tudo o que lhe pertence, então é sua herança. E ao ser sua herança, então ele recebe a sua herança. E até mesmo aqueles que partiram, que pertencem a Ele, porque foram redimidos por seu sangue, têm que vir a Ele. No ano do jubileu, quando o tempo já está cumprido. Quando o tempo já está cumprido, então a única coisa que falta é o Redentor semelhante apresentar-se e fazer a reclamação de tudo o que Ele redimiu. Ele redimiu com seu sangue tudo o que estava no plano original. Por isso vem com o livrinho aberto. Esse é o livro do título de propriedade. Tudo o que pertence ao Redentor está neste livro. E Ele reclama sua propriedade. Ele reclama o que está neste livro. Ele o reclama, mostrando que Ele é o dono desta propriedade. E Ele mostra que é o dono, mostrando o título de propriedade. E abrindo esse título de propriedade, onde aparece tudo o que lhe pertence. E a corte divina, então, é dito que tudo lhe pertence ao dono que tem o título em sua mão. E esse título aberto, portanto, quando se abre o título de propriedade, sabe o que há nele. Você sabe que é o que tem esse que tem o título. Porque nesse título de propriedade está toda a sua propriedade. E toda a propriedade do Senhor é tudo o que Ele redimiu. Tudo o que é redimido é porque estava no original. De outra maneira, não podia ser redimido. Porque redimir é voltar
ao original, ao lugar de começo. Portanto, os filhos de Deus, a qual não podia ser no tempo das 7 eras da igreja, porque o tempo não estava cumprido. E enquanto o tempo não estivesse cumprido, ele então tinha que estar buscando aqueles que estava escrito neste livro. Para quê? Para chamá-los, para que pudessem entrar ao plano de redenção. Porém, depois que o tempo já está cumprido, ele o reclama como sua propriedade. E quando é feito o reclamo, a reclamação, então o plano divino, a obra de Deus, há um passo adiante para colocar na eternidade toda a propriedade que está escrita no livro da vida do Cordeiro. E aí estão escritos os nomes de todos os escolhidos. Portanto, quando o tempo foi cumprido ou está cumprido, então se entra a eternidade. Se entra o ano do jubileu, o qual é representado pelo dia ou ano 8º. E o número 8 sempre representa a eternidade. Quando o tempo foi cumprido, então a eternidade vem para buscar aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro. Por isso, então, o Eterno vem em cena como Redentor semelhante para fazer a obra de reclamador. Reclama sua propriedade quando o tempo foi cumprido. Nós estamos vivendo quando o tempo foi cumprido. O tempo foi cumprido. Por isso é que o anjo forte disse: o tempo não será mais. E se o tempo não é mais, o que é que há então? Eternidade. O tempo está cumprido. Então, Deus chama seus filhos à eternidade. Ele os reclama e os leva a uma era eterna, a um tempo, a uma festa eterna, a grande festa do jubileu. E no céu e na terra se celebra então esse tempo, ou esta festa, onde todos participarão e receberão a grande bênção. É aí onde tem que ocorrer a ressurreição. E também a transformação dos que estão vivos. Porque quando isto chega, ou seja, o ano do jubileu, já o tempo está cumprido. E todos estamos conscientes de que o tempo está cumprido. O sinal do fim do tempo, todos se cumpriram. E quando tudo isso se cumprisse, aconteceria a segunda vinda do Senhor. E a segunda vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem em glória, conforme a ordem de sua vinda, seria o maior sinal de que o tempo estava cumprido. Assim como foi em sua primeira vinda, seria em sua segunda vinda. Em sua segunda vinda, ele aparece quando o tempo foi cumprido. E nós estando vivendo
quando o tempo foi cumprido, somos realistas e entendemos que a vinda do Senhor tem que ser uma realidade para esse século XX. O tempo das pessoas, quanto aos calendários, continua. Porém, quanto ao plano de Deus, com os gentios, o tempo foi cumprido. Por isso é que Jerusalém passou novamente às mãos do povo hebreu, porque o tempo foi cumprido. Porque o Senhor disse que quando o tempo dos gentios se cumprisse, então Jerusalém seria liberada. Porque Jerusalém estaria nas mãos dos gentios, até que o tempo dos gentios terminasse. E que Jerusalém está na mão dos hebreus novamente. É um sinal de que o tempo dos gentios terminou. O tempo está cumprido. Deus realizou o trabalho que prometeu entre os gentios. E como com os gentios ele estava trabalhando, então a vinda do Filho do Homem ocorre entre os gentios. E vem a ser então um sinal de que o tempo está cumprido. E o mesmo Senhor, em sua vinda, levanta sua mão ao céu e disse: o tempo terminou. O tempo não é mais. Isso é o que disse Apocalipse 10. Portanto, aparecerá em cena o Senhor manifestado em um homem, mostrando que o tempo terminou. Ele o provará com a palavra de Deus. E ele então estará assinalando que o tempo está cumprido. E quando isso aparece, muitas pessoas pensarão, tal pessoa crerá que sabe algo. Tal pessoa está dizendo que o tempo terminou. E ainda, depois de segunda, aparece terça. E depois aparece quarta. E assim cada dia da semana segue seu ritmo. E termina uma semana. E continua outra. Termina um mês. E continua outro. Termina um ano. E continua outro. Será esse tempo que a Bíblia fala. Não é um tempo literal dos dias da semana literal, ou dos meses ou anos. Se referem ao tempo que Deus deu para esta obra ser realizada. E quando esse tempo é cumprido, então o tempo não é mais. O tempo do Senhor atuar como mediador, como intercessor, termina. E então, já ele deixa de ser o cordeiro, o sacerdote, intercedendo no lugar de mediação ou intercessão. E então, não sendo já o cordeiro, não é o sacerdote intercedendo, senão que se converte em leão da tribo de Judá. Por isso foi que o ancião disse a João: eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando João olha, vê um cordeiro, é que o mesmo cordeiro se converteu em leão. Isso é uma coisa impossível para um cordeiro literal. Porém, aquele cordeiro era um homem
que tinha feito a obra de redentor semelhante, ou de redenção semelhante, e estava como sacerdote, intercedendo por todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Escrito no livro do Redentor. Por isso é o livro de redenção. E quando esta obra termina, então ele se converte em leão. Não um leão literal, senão um leão espiritual. Porque o símbolo de leão representa o Senhor. Não como cordeiro, não como sacerdote, senão como Rei de reis e Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Então, esse é o tempo em que ele se apresenta para fazer sua reclamação. Um cordeiro não pode reclamar, porque seu trabalho não é esse, porque esse é o trabalho de leão. Porém, a mesma pessoa que faz a obra de cordeiro, em seguida lhe corresponde fazer a obra de leão. E para fazer esta obra, então, o tempo tem que estar cumprido. O tempo dele atuar como cordeiro tem que estar cumprido. O tempo dele atuar como intercessor tem que estar cumprido. Porque ele não pode fazer duas obras ao mesmo tempo. Ele faz uma obra e depois que termina, caminha em frente para fazer a outra obra, que vem a ser uma continuação do trabalho da mesma pessoa, porém com outro ministério. Com o ministério de juiz, de leão. Por isso que o símbolo de leão da tribo de Judá representa o Senhor em sua segunda vinda, como Rei de reis e Senhor de senhores, ou dos senhores, como juiz de toda a terra. Por isso é que ele pode fazer a obra da reclamação ou de reclamação. Um cordeiro não pode reclamar. Um sacerdote tampouco. Porém, um juiz, sim. Um rei, sim. Qualquer faria o reclamo, a reclamação de acordo às leis de Deus. E para isso, um juiz, ele é o que conhece das leis de Deus para a reclamação de uma propriedade da qual se tem a Escritura. A Escritura de tudo o que há para ser reclamado. Portanto, necessita a intervenção de um juiz. Então, o cordeiro se converte em juiz para fazer essa obra. E quando? Quando o tempo é cumprido. Nesta manhã, dizemos, o tempo está cumprido. Tempo cumprido. Então é o momento para a reclamação. Sabemos que isto tinha que vir para este século 20. Quem sabe em outro século não sabiam quando ocorreria. Porém, quando o tempo foi cumprido, nós sabemos que chegou o momento para as profecias da vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, ser cumprida para fazer a reclamação de toda a propriedade que foi redimida. Essa propriedade que foi redimida são aqueles que, através das eras, receberam
ao Redentor, receberam sua palavra, aceitaram seu sacrifício na cruz do Calvário. E já o que lhe resta, o que falta é ser reclamado, porque estão no livro de redenção. Por isso o livro de redenção é aberto no tempo final, quando o tempo está cumprido. E aí aparecem todos os que estão escritos nesse livro. O tempo é cumprido. Os tempos, ou o tempo que apareceu o Redentor em sua primeira vinda, ele leu uma escritura e disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos olhos ou vossos ouvidos. Quando ele vem em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, são cumpridas então toda a escritura que falam da segunda vinda do Senhor. E então, ante os olhos de todas as pessoas que vivam nesta terra, todas estas escrituras estarão cumpridas. Ele poderá então dizer: hoje, neste século 20, hoje, neste ano do jubileu, todas essas escrituras está cumprida. Ele as conhecerá, como as conheceu lá, em sua primeira vinda. E ele as dará a conhecer ao instrumento através do qual ele cumpra a sua vinda. O instrumento onde ele cumpra a sua vinda não será o Senhor, porém o Senhor estará nele, cumprindo sua segunda vinda. Porém os entendidos entenderão e saberão fazer a separação, saberão separar o instrumento e ao Senhor, que é o que cumpre sua segunda vinda. O instrumento terá que ser um dos irmãos que vivam, um dos redimidos, conforme a promessa de Deus. Portanto, tudo será tão simples que algumas pessoas não poderão ver a vinda do Senhor por causa do véu no qual ele a cumpre. Porque muitas pessoas pensam que a vinda do Senhor será com o mesmo corpo que ele teve em sua primeira vinda. Eles não entendem que aquele corpo foi glorificado e que o Senhor disse: saí de Deus e volto a Deus. Saí do Pai e volto ao Pai. Portanto, temos que entender que depois que ele subiu ao Pai, em seguida, ele apareceu ao apóstolo Paulo e apareceu em forma de luz. E quando ele apareceu nesta forma, o apóstolo Paulo sabia que aquele era Deus, que aquele era o Senhor. Ele disse: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Esse Jesus que apareceu ao apóstolo Paulo em forma de luz, prometeu que ele viria em sua segunda vinda e estaria novamente em carne humana. E assim como ele utilizou um corpo de carne humana em sua primeira vinda, um corpo daquele tempo, ele utilizará um corpo deste tempo.
E assim, a segunda vinda do Senhor será realizada em uma maneira simples, porém é a maneira que Deus estabeleceu.